Fala, meus queridos, muito bom. Primeiro, muito boa tarde a todos, tá? Como eu combinei, né, com vocês, falei que ia dar umas dicas aí para o Rio Verde. Infelizmente, a gente não tem um momento muito grande, né? A prova é logo agora, né? Nossa vida é meio uma loucura, então é difícil de dedicar tempo assim fora para conseguir atender vocês individualmente. Mas vamos fazer o que a gente pode aqui. E aí eu decidi gravar pelo menos esse primeiro vídeo. Se der, eu gravo outro até amanhã, mas acho difícil eu conseguir. Mas pelo menos um vídeo resolvendo uma provinha, que são 4 questões apenas, e conseguindo trabalhar um pouco com vocês, essa principalmente lógica de prova. Eu percebi que a prova da Universidade de Rio Verde, ela é uma prova que traz um vocabulário que ele é complexo e esse vocabulário assusta e acha que a gente meio que não sabe de nada da biologia. Mas eu percebi que se a gente conseguir filtrar esse vocabulário, ou seja, a gente nem precisa muitas vezes saber o significado de tudo que está escrito, mas sabendo alguns pontos chaves, a gente consegue aumentar muito a probabilidade de acertar o item, tá? Então eu percebi que eles não são provas que colocam nas palavras esquisitas a solução do meu item, certo? Então a gente vai justamente tentar trabalhar um pouquinho em cima disso e tentar dar umas dicas nesse sentido para vocês, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha câmera e colocar ali no cantinho da tela para a gente começar a ler essa questãozinha aqui, ó. Jovens, eu estou pegando a prova aqui de 2020, se eu não me engano, 2020, 20-1, legal, eu acho que é a primeira de 2020, e essa provinha, ela fala justamente assim, ó, na questão 25. A derme contém anexos cutâneos, os vasos sanguíneos e linfáticos, os nervos e as terminações nervosas sensoriais que podem ser livres ou encapsuladas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é da estrutura da pele, né? Então eu separei aqui uma imagenzinha para vocês, que é mais ou menos assim, ó. Quando a gente olha essa estruturinha da pele aqui, queridos, o que vocês estão vendo? Você percebe que a parte da derme ela tem esses corpúsculos aqui e essas terminações nervosas? Aqui você tem todas as estruturas que são sensoriais, legal, da sua pele. E quando ele fala dessa terminologia que ele diz aqui, ó, podem ser livres ou encapsuladas, tá? Essas estruturas, por exemplo, como o corpúsculo de Messner, é um corpúsculo que ele é encapsulado, ele é revestido enquanto as outras estruturas nervosas são estruturas filamentosas. E realmente a derme ela é cheia disso, não é à toa, né? Que quando a gente chega na derme a gente sente muito mais dor do que aqui do lado de fora, aqui na epiderme, certo? Então aqui você vai ter umas terminações nervosas em grande quantidade de fato, você vai ter vasos sanguíneos, você também vai ter vasos linfáticos, certo, queridos? Então, para mim, esse item está completamente correto. Tudo que ele fala aqui existe aí na nossa estrutura pele. B. O extrato basal da epiderme contém células-tronco. Lembra que quando a gente falou de epiderme, estado basal, desculpa. Lembra quando a gente falou de epiderme, ou quando a gente fala de epiderme, a gente fala de reposição celular contínua. Então, toda vez que a gente comenta de epiderme, a gente diz que a pele ela troca, né, de pele em poucos dias, né? A gente fala sempre isso. Então, significa o quê? Significa que a gente tem essa muda, né, de pele, essa reposição celular dessa pele, certo? Então, quando o cara ele fala que o extrato basal da epiderme contém célula-tronco, tá certo, são elas que repõem o tecido pele, ou desculpa, o órgão pele. Pela sua atividade mitótica, esse trato foi também denominado germinativo. Beleza, toda célula, queridos, que tem uma proliferação grande é chamado de extrato germinativo. Beleza? Cuidado, não confunde com célula germinativa e célula somática. Não é isso. O extrato germinativo é um extrato que replica em grande quantidade. É isso o significado. Uma célula germinativa é uma célula de reprodução. Ele fala assim, ó, no extrato basal há também os melanócitos e as células de Merkel. Perfeito. Tá? As células de Merkel são aquelas do tato fino, né, que também se localiza na epiderme. O Messner é mais de quê? Quer dizer, é mais de pressão que se localiza na derme mesmo. Tá? Então, na epiderme, perfeito. Vai se relacionar os melanócitos, são as células de cor, né? E vai se relacionar também as células de Merkel, que são esse status simples, tá? Status mais fino. Então, item completamente certo. Perfeito? C. As glândulas sebáceas estão distribuídas pela superfície corporal. Até aqui, tranquilo, né? Você tem glândula sebácea aqui, tudo, não é à toa que o sebo fica aqui na tua pele. Elas são abundantes nas regiões palmar e plantar. Queridos, isso para vocês pouco importa no item. Então eu olhar isso aqui, sinceramente faria isso aqui, ó. Pá.
Região palmar e plantar é sim um tipo de região que a gente localiza ali na estrutura da superfície corporal, certo? A região mais da frente e a região mais de trás. Mas assim, queridos, você não precisa saber disso para responder essa questão, porque o erro está aqui na frente, ó. A porção secretora situa-se profundamente na derme ou na parte superior da hipoderme. Queridos, isso é que está errado. Por quê? Porque se a gente pensar, uma célula secretora, uma glândula, certo? Ela é sempre uma estrutura epitelial. Lembra disso? E a estrutura epitelial, ela está na epiderme. Então, se a gente olha aqui, ó, o que acontece é que a epiderme, ela se expande aqui para baixo, certo, queridos? Se situando exatamente onde, desculpa, a glândula sebácea se situando exatamente nela. Então, a epiderme que ela avança para baixo. E aqui ele fala que a porção secretora ela situa-se profundamente na derme. Não. Por quê? Porque é um tecido epitelial, é um aprofundamento da epiderme, por isso o item errado. D. Associado aos folículos pilosos. Pô, não sei o que é isso, Kevin. Piloso significa pelo, tá bom? Então, folículo piloso são os folículos de onde o pelo sai. Em virtude da sua origem, a glândula sudorípara, queridos, não é a glândula sudorípara que está junto com o pelo, é a glândula sebácea. Olha aqui, ó. Glândula sebácea, pelo. Glândula sudorípara, ela está junto aos poros da pele, certo? Que não é na mesma região do pelo. Por isso, o item completamente errado. Não é à toa quando a gente arranca muitas vezes um pelo, aparece uma pontinha mais esbranquiçada, mais amarelada. Aquela estrutura é a estrutura de gordura ali, que estava próxima tanto da hipoderme como também da glândula sebácea. Então, por isso itemzinho errado. Então percebam que tem nomes diferentes, certo? Porém, ainda o conteúdo daqui é todo de ensino médio, apesar do vocabulário ser um vocabulário mais, como é que eu falo para vocês? Mais requintado, certo? Um jargão mais biológico. Perfeito? Questão de número 26. Olha o que o cara fala. Nucleolos são corpúsculos esféricos presentes no núcleo e ausentes nas células procarióticas. Até aqui perfeito, queridos, né? Nucleolo é aquela região do núcleo onde tem uma grande quantidade de RNA ribossomal. Ele fala assim, ó, são constituídos de proteínas e DNA responsável pela produção de RNA ribossômico. Perfeito, perfeito, perfeito. O nucleolo é exatamente a região onde o RNA ribossomal se aglomera. Então é ali onde ele é produzido. Precisa de proteína? Claro, quem que produz RNA? A RNA polimerase, que é um tipo de proteína. Ali você também tem histona, você tem outros tipos de proteína. Então, item perfeitinho, item correto. B. A maioria das sequências de DNA em um genoma bacteriano codifica proteínas, enquanto a maioria das sequências do genoma humano não. Perfeito, queridos. O genoma humano ele tem uma diferenciação celular muito grande. Então, ele tem um DNA de eucromatina e heterocromatina que é muito variado. Isso faz quase seu DNA inteiro não ser acessado em determinadas células, tá? Agora, é diferente do DNA bacteriano, que se expressa em grandíssima quantidade. O DNA bacteriano tem um cromossomo só. A gente tem 46, então olha a diferença disso. Então, evidentemente, que esse item está super correto. É aquela história, queridos, da galera pensar que grande parte do seu DNA era um DNA lixo, e hoje a gente sabe que ele é um DNA de regulação. Mas por quê? Porque ele não é um DNA ativo toda hora, ele não é um DNA que está em eucromatina toda hora. Então, item completamente correto. C. Na intéfase, a cromatina mostra-se como emaranhado de filamentos longos e finos, até aqui correto, cuja a maior parte encontra-se aderida à face interna da carioteca, até aqui correto também. A porção descondensada são chamadas de heterocromatina. Olha o cara invertendo. Eu não sou enrolado, eu cromatina. Então, a eucromatina ela é descondensada e a heterocromatina é a condensada. Então, item completamente errado. D. As células senescentes deixam de se dividir quando os telômeros que protegem as extremidades dos cromossomos se encurtam demais. Lembra que o telômero é um marcador de idade celular? Então, até aqui, corretíssimo, certo? Senescentes são células que são mais velhas, tá? São células que são mais, vamos dizer, com metabolismo mais baixo já. Em cada divisão celular, os telômeros perdem uma parte e se encurtam, perfeito, pela ação da telomerase. Quando atingem um tamanho mínimo, os cromossomos deixam de se replicar, impedindo a divisão correta dessa célula. Item perfeito, item corretíssimo, tá, jovens? 27. As fibras vegetais, principalmente a celulose,
não são digeridas nem absorvidas no trato gastrointestinal de humanos, contribuindo com porcentagem significativa da massa fecal. Perfeito, queridos. Lembra que a gente não digere celulose, ela fica ali no bolo fecal. O intestino grosso não possui vilosidades, nem secreta suco digestivos. Normalmente só absorve água em quantidade bastante considerável. Perfeito também, queridos. Tá? Então o intestino grosso ele serve para absorver águas e eletrólitos. Kevin, para que eu consumo fibra vegetal então? Para aumentar o fluxo intestinal. Apenas para isso. Então, item corretíssimo. Item B. A bile produzida na vesícula biliar quebra gorduras para que as lipases pancreáticas executem seu papel de forma mais eficiente. Olha aqui, queridos, isso aqui é o principal pega de vestibular. Estou cansado de ver esse pega. A bile não é produzida no vesícula biliar. A bile é produzida no fígado. Ó, e ela é só armazenada na vesícula biliar. Então ele trocou os dois. Esse pega é antigo demais. Tem 200 mil questões em relação a isso. Então, item completamente errado. O suco pancreático contém água, enzimas e grandes quantidades de bicarbonato de sódio, que reage com o ácido que veio do estômago, diminuindo e neutralizando o pH. Queridos, prestem atenção nisso aqui, ó. Tá quase todo certo esse item. O único problema é quando eu coloco bicarbonato de sódio, eu deixo a estrutura mais alcalina. Se ela está mais alcalina, eu não diminuo o pH, eu aumento o pH. Olha que erro besta essa questão, né? Então, item completamente errado. D. No estômago, o suco gástrico, rico em ácido clorídrico, pepsina, lipase e renina, fragmenta e desnatura a proteína do bolo alimentar, atua sobre alguns lipídios. Queridos, dificilmente uma questão vai estar errada por algo como uma lipase, porque lipase tem em quase todo lugar, tem no estômago, tem no intestino. É claro que tem muito mais no intestino do que no estômago não tem quase nada. Legal? Mas enfim, ali existe. Favorece a absorção de cálcio e ferro e mata bactérias. A secreção de HCl e pepsinogênio é ativada pela gastrina. Então, item completamente certo, tá? Isso aqui tem lá no conteúdo de hormônios do sistema digestório, gastrina, secretina e colecistoquinina. Gastrina estimula o suco gástrico, colecistoquinina a liberação da bile pela vesícula biliar e a secretina a liberação do suco pancreático pelo pâncreas. Perfeito? Então, item corretíssimo. 28. A contração das fibras musculares esqueléticas é comandada por nervos motores que se ramificam no tecido conjuntivo do perimísio. Perimísio, queridos, peri é sempre um revestimento, tá? Então, por exemplo, pericárdio, revestimento do coração, sei lá, periósteo, revestimento do osso, tá? Então, perimísio, revestimento do músculo. Perfeito? E até aqui tudo certo. De fato, a contração das fibras musculares esqueléticas, ela é controlada justamente pelos nervos motores que chegam ali até a camada externa do músculo. No local de contato com a fibra muscular, o ramo final do nervo se coloca dentro de uma depressão da superfície da fibra muscular, chamada placa motora, que fica no endomísio. Perfeito. Tá? Então, ali no endomísio é exatamente onde vai ser liberada a acetilcolina para acontecer contração muscular. Item corretíssimo. B. Com a despolarização do retículo sarcoplasmático, há a liberação de íons cálcio 2+, que se ligam à molécula de troponina C. Até aqui, perfeito. O cálcio liga a troponina sai da frente e a tropomiosina interage com a miosina, causando a contração do sarcômero. Se você está com dúvida, tem um vídeo muito bom e uma aula lá no meu Drive, só pegar lá, viu? Essa ligação faz com que o complexo de troponina deforme sua estrutura, causando liberação do sítio de ligação da miosina com as cabeças de actina. Assim, as tropomiosinas deslizam sobre os filamentos de actina. Não, queridos, aí que está o problema. As tropomiosinas se deslizam sobre os filamentos de miosina. Então, isso que faz com que esse encurtamento ocorra. Então, aqui que está o errado aqui. Beleza? C. A musculatura lisa não contém túbulos transversos, possivelmente porque as moléculas de actina-miosina encontram-se próximas à membrana celular externa e por isso não são facilmente influenciadas pelo potencial de ação do sarcolema e pela difusão transmembranas de íon cálcio. Querido, esse item está certinho, por quê? Quando eu olho o tecido muscular liso, vou mostrar aqui para vocês, você percebe que as células elas não têm essas estrias internas, tá? Então as fibras elas estão dispostas em pequena quantidade aqui na camada externa
e você percebe que as células elas são fusiformes, ou seja, elas estão em contato direto com a estrutura externa aqui. Então, realmente, você tem uma facilidade maior de acessar, tá, essa membrana plasmática e de acessar essa despolimerização. Então, o item está corretíssimo. Perfeito? Esses túbulos transversos eles são muito encontrados aqui, ó, na estrutura de tecido estriado. Beleza? São túbulos que vão ligar justamente, são tipo umas invaginações no músculo, sabe? Que vão ligar justamente a membrana externa com a parte interna onde contém o sarcômero. Então, item corretíssimo. Beleza? Item mais específico, esse aqui eu concordo que talvez seja um pouquinho mais difícil de acertar. D. As células musculares cardíacas são mais curtas e de menor diâmetro e se fundem umas às outras formando um sincício. O giz, até aqui correto, viu gente? O giz intercalares aumenta a velocidade de contração do impulso muscular em cerca de 10 vezes quando equiparado ao músculo esquelético. Perfeito. Então, realmente, né, as fibras elas são muito mais curtas, tanto que aqui, ó, no tecido estriado esquelético, você tem células que são multinucleadas, né? Então são células bastante grandes. Aqui não, aqui são células menores, certo? E esses discos que acontecem são justamente discos que vão acelerar essa contração, ou seja, fazem a contração ocorrer em uma quantidade muito maior, muito mais elevada. E isso é hiper interessante para a sua contração do tecido muscular liso. Beleza, queridos? Jovens, até aqui é o que eu consigo fazer no dia de hoje, tá? Então, agradeço muito aí, né, por vocês. Ixi, meu espectador que tocando, tem que dar aula agora. Mas sim, gente, agradeço muito, tá, por vocês terem pedido mesmo. Toda vez que precisarem, peçam, tá? Eu vou tentar ajudar vocês ao máximo que eu conseguir, ao máximo que eu puder. Eu sei que esse vídeo foi meio bate rápido aí, mas eu espero que ajudem vocês. E eu espero que mostrem para vocês, queridos, que na verdade essa prova você não precisa saber de tudo, tá? Se você souber um pouquinho só dessa prova, você vai conseguir ir longe, certo, queridos? Então você não precisa saber dos nomes esquisitos, vocês precisam saber uma base boa de biologia, eu concordo, tá? Então isso aqui é uma base consolidada de biologia da conta. Mas assim, você não precisa ficar sabendo dos nomes de tudo. Você percebeu que os nomes, eles quase que não invalidaram as questões. Eles só abrilhantaram a questão, mas invalidar nunca. Beleza? Então é isso, queridos. Um grande beijo para vocês. Excelente estudo e excelente prova. Espero que todos vocês façam a prova da melhor forma possível. Beleza? Um abração, gente. Tchau, tchau.